Antes que eu nascesse, Jesus me restaurou. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde andar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo de você nascer, Jesus te escolheu. E é graças a Ele, ao nosso Salvador, que podemos estar aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, antes de entrar no nosso tema de hoje, queria falar um pouquinho com vocês sobre essa imagem aqui, né? Não sei se vocês conhecem, o Sagrado Coração de Jesus. Que Deus possa fazer o nosso coração semelhante ao de Jesus. Manso, humilde e repleto de virtudes, né? E nessa semana nós iniciamos a novena do nosso padroeiro, padroeiro da nossa igreja, da Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus, onde nós fazemos parte, né? E essa é a nossa devoção, é o nosso padroeiro. E durante essa semana nós fazemos uma novena, né? Tínhamos uma festa muito movimentada que está acontecendo esse ano com muitas restrições, seguindo o protocolo, mas normalmente é uma festa muito animada, de muita integração, de muito trabalho entre as pastorais, que infelizmente no ano passado não podemos ter, e esse ano estamos tendo com muitas restrições. Mas participem das novenas, acompanhem online ou vá presencialmente, né? Quem já está podendo sair de casa, vá presencialmente, né? Com sua máscara, com toda a segurança. Participe, ajude lá na barraquinha, compra uma coisa, compra outra. E é isso, é a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que tem um lugar muito especial dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Cumprindo minha promessa em relação ao nosso último encontro pelo YouTube, né, que foi do quiz, aqueles que mais pontuaram foi a Manuela Ribeiro e o Lucas Mesquita Ribeiro também, né? Os dois acertaram tudo, gabaritou as 5 perguntas e mandaram super bem. E tiveram muitos outros que mandaram bem. Na verdade, todo mundo que fez as atividades acertou ali pelo menos 3 ou 4. Então vocês tiraram onda, parabéns. Gostei de ver o desempenho de vocês e o quanto vocês estão sabendo sobre o sacramento da Eucaristia, né? Então, parabéns para vocês. Logo mais teremos outros desafios. Bem, no nosso último encontro pelo Zoom, que foi semana passada, né? Tivemos um encontro muito bacana, um encontro ótimo com a participação de vocês. Quem não participou, perdeu, porque foi muito interessante. Vocês trouxeram o conhecimento de vocês, as opiniões, e foi assim, foi maravilhoso. Eu fiquei encantado com o resultado. Falamos sobre a importância da preservação da natureza, né, do meio ambiente, a relação do homem com aquilo que é a criação de Deus, que é a natureza, que é o meio ambiente. E foi um encontro de 1h50, muito bacana, muito prazeroso. Espero que para vocês tenha sido tão excelente como foi para mim. Eu fiquei muito feliz com o resultado do encontro e com a participação de todos vocês. Então, parabéns e muito obrigado para quem participou. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nessa nossa catequese, desde o ano passado, nós estamos tentando relacionar a nossa vida como cristãos
a nossa igreja com a nossa sociedade, né? Com as coisas que acontecem na nossa sociedade, porque nós não somos uma nave espacial que está isolada aqui na Terra. Não, a igreja ela faz parte da sociedade e ela tem que atuar na sociedade. E nós, como cristãos, temos que saber fazer isso. E um exemplo disso foi o nosso último encontro sobre a preservação ambiental. E aproveitando isso, hoje eu gostaria de continuar falando sobre um tema que está inserido dentro da doutrina social da igreja, dentro de temas que a igreja se posiciona, temas dentro da sociedade que a igreja enxerga como relevante e ela se posiciona, inclusive nos seus documentos oficiais, que é o catecismo da Igreja Católica, encíclicas papais, né? Enfim, e todo o compilado de documentos da igreja tem manifestações a respeito de temas que estão dentro da doutrina social da igreja. E um deles é o catecismo, no qual é baseado o nosso encontro de hoje. Hoje, o tema que eu gostaria de abordar com vocês é a respeito da vida e a dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser humano, né? A nossa igreja, ela sempre vai se posicionar a favor da vida, independente da sua opinião, independente da minha opinião, independente da opinião da sociedade. A nossa igreja ela vai sempre se colocar a favor da vida, porque a vida ela é muito valiosa, a vida ela é um dom de Deus, ela é o maior presente que nós podemos ter. Então a nossa igreja, em tudo que ela puder, ela vai se posicionar a favor da vida. E hoje eu sei que esse tema, ano passado vocês fizeram uma atividade em relação a ele, e foi uma atividade muito bacana, vocês fizeram uma pesquisa e mandaram um vídeo para mim, né, falando sobre cada tema que eu pedi. Só que é um tema que é muito importante a gente reforçar, que está presente no nosso cotidiano, está presente na nossa sociedade. Então hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito disso, da defesa da igreja em favor da vida. Para a igreja, todas as nações, todos os países têm que sempre proteger o direito à vida. E justamente por isso, em relação ao aborto, que é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, a nossa igreja ela não tolera o aborto direto, ou seja, você querer aquele aborto como um fim, né? Você querer o aborto como um fim, ele é contrário à lei moral. Para a Igreja Católica, todo ser humano tem direito à sua vida e à proteção dela desde a sua concepção. Como a gente escutou na música no início do nosso encontro. Desde o ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes de nascer, Jesus te escolheu. A igreja acredita, e nós acreditamos, que desde a sua concepção, você é muito importante para Deus. Você tem uma missão. Independente se for de um dia, se for de algumas horas, se for de 100 anos. A sua missão ela é pré-determinada por Deus. Então a igreja sempre vai estar a favor da vida e contrária à sua interrupção de forma proposital, de forma direta, querendo aquele fim. As pessoas que praticam o aborto ou colaboram para que ele seja praticado, ela é excomungada automaticamente da nossa igreja. Não precisa nem mesmo de um religioso te excomungar, te tirar de comunhão com Deus. O simples fato de você fazer o aborto, de você colaborar para esse crime, você já está excomungado da igreja. Você já não está em comunhão, você já não está na caminhada com Cristo. Você está excomungado, você não pode participar dos sacramentos, você não pode participar da vida religiosa. O aborto ele pode ser perdoado, né, diante do arrependimento sincero, por uma decisão dos bispos, né? Nem mesmo um padre ele pode perdoar essa prática de tão grave que ela é, né? Nesse ponto, a igreja ela não atua no campo da misericórdia, né? Mas no campo de combater
o aborto e proteger a vida de seres que são indefesos, que não podem defender a sua vida. A igreja acredita, e nós acreditamos, que a vida ela é um direito do ser humano, ela não depende de outras pessoas, nem mesmo dos pais quererem, né? Ela depende apenas de Deus. A vida ela é dada por Deus, ela é um dom de Deus. Não depende de Estado querer, não depende dos pais quererem. Então é reprovada e combatida qualquer atitude para provocar o aborto direto. Em relação ao aborto indireto, quando não se quer aquilo, quando não é o fim desejado por aquela pessoa, ele é tolerável, né? Se coloca se a vida da mãe está em risco, né? Se, por exemplo, a mãe está com câncer no útero, precisa retirar o útero, né? Se não tem outra escolha, se não tem nenhuma outra forma de se preservar a vida daquele ser indefeso, do feto, né? Esse aborto indireto ele é tolerável, mas apenas em circunstâncias muito específicas em que não se dá mesmo, não tem condições de preservar a vida daquele ser humano, daquele feto. Então esse é o posicionamento da nossa igreja em relação ao aborto. Um outro ponto que devemos abordar é em relação à eutanásia. A eutanásia é a prática de colocar fim à vida de uma pessoa deficiente, doente ou moribunda, por conta do sofrimento excessivo que ela está passando, né? Você induzir a pessoa à morte justamente porque ela está doente, porque ela está sofrendo, porque ela tem um quadro irreversível. Essa prática ela não é admitida também pela nossa igreja. Assim como o aborto, ela é inadmissível, ela é contrária à lei moral da nossa igreja, porque apenas Deus ele tem o controle das nossas vidas e sabe quando inicia e quando encerra a nossa missão aqui na Terra. As pessoas doentes ou deficientes, elas devem ser tratadas com o máximo de cuidado e paciência por nós cristãos e ter uma vida mais próxima ao normal possível. Os cuidados paliativos, ele é encorajado pela nossa igreja. É um reflexo de amor, é um reflexo de Deus que nós podemos ter na vida dessas pessoas, através do cuidado, através do carinho, através do amor fraterno, até que Deus decida chamá-la e encerrar a sua missão aqui na Terra. Então, por isso, a nossa igreja, ela se posiciona contrário à eutanásia, né? No entanto, quando existe procedimentos muito onerosos para manter aquela pessoa viva e que a família não consegue custear, que é um quadro de irreversibilidade, a igreja não encoraja a ficar assim, insistindo demais nisso, né? Nessa obstinação terapêutica, né? Não manter a pessoa viva apenas à custa de aparelhos, que se torna muito oneroso, muito caro, muito sofrível para a família. A igreja também não pede isso para as pessoas, né? Você deve ajudar e colaborar e manter a vida da pessoa até um determinado ponto, né? Até onde é aceitável, né? Até onde é proporcional. Se for desproporcional demais, se for um esforço tremendo, né? A igreja não encoraja a ter essa obstinação terapêutica em excessividade, tá bem? Vamos avançar. Em relação ao terceiro ponto, que é o suicídio, nós devemos entender que a nossa vida, como eu já falei aqui no nosso encontro, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus. E nós devemos preservá-la e utilizá-la para a honra de Deus e para buscar a nossa salvação. Como eu disse, nós somos apenas administradores da nossa vida. O proprietário da nossa vida é Deus, que nos deu ela de presente. Então cabe a nós preservarmos, cuidá-los e utilizá-los para honrá-lo e para buscar a nossa salvação, para buscar a vida eterna. Atentar contra a própria vida, que é o suicídio, né? Ela é uma ofensa gravemente, uma grave ofensa à lei moral, porque estamos atentando contra algo que Deus deu pra gente, que não somos proprietário.
E também é uma ofensa ao amor ao próprio, uma ofensa ao amor ao próximo, né? Porque atentando contra a própria vida, nós fazemos outras pessoas sofrerem. Pessoas que aqui na Terra nós temos algum vínculo, que tem amor por nós, que tem carinho. Então, além de ser uma ofensa a si próprio, a um presente que Deus nos deu, é uma ofensa ao amor ao próprio, ao amor ao próximo. Por isso que a igreja condena veementemente a prática do suicídio. No entanto, é sabido que quando a pessoa possui distúrbios mentais graves, está passando por uma situação de extrema tortura, essa responsabilidade ela pode ser diminuída, justamente pela pessoa não estar nas suas faculdades mentais, né? Não deixa de ser responsabilizada, mas pode ser diminuída. Nós não sabemos quais são os desenhos e os desígnios de Deus. Então, como cristãos, quando nos deparamos com essa sociedade, com essa situação na nossa sociedade, nós devemos rezar pelos nossos irmãos que cometeram suicídio e pedir para que a misericórdia de Deus alcance sobre ele. Nós não podemos afirmar de maneira alguma, e está aqui no catecismo, que essa pessoa já está condenada, que essa pessoa já está no inferno. Nós não conhecemos os desígnios e os desenhos de Deus. E nós sabemos que existe um Deus muito misericordioso, que pode, dependendo do arrependimento dessa pessoa, das circunstâncias que levaram aquilo, pode perdoá-la, né? Então, o que nós devemos fazer como cristãos, ao invés de julgar, é rezar por essas pessoas e pela alma dela. Um outro ponto, quarto e último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a respeito da pena de morte. E aqui nós temos que trazer uma reflexão que a nossa própria Igreja Católica fez. Hoje funciona da seguinte forma: a nossa igreja ela é contrária à pena de morte. É inadmissível a pena de morte em qualquer circunstância. Este é o posicionamento da nossa igreja, que foi oficializado em 2018. Esse catecismo que eu tenho aqui é de antes de 2018 e ele não está atualizado em sua redação lá no parágrafo 2267. Se você tem um catecismo antes de 2018, lá vai estar escrito que, dependendo das circunstâncias, se houve um processo regular de julgamento, se não existe outra alternativa, pode-se utilizar a pena de morte, né? A nossa igreja sempre foi contrária à pena de morte. Só que se a gente pegasse o catecismo, estava escrito que dependendo da gravidade, dependendo da necessidade de colocar uma ordem pública, era admissível a pena de morte. Só que isso foi abolido. Em 2018, nosso Papa Francisco, o Papa Massa, um Papa maravilhoso que a gente tem, que a gente pode chamar de nosso, ele aboliu isso, ele mudou a redação do catecismo e a igreja formalizou que é inadmissível a pena de morte e que vai se empenhar para abolir em todas as nações do mundo essa pena, né? No nosso país, nós temos apenas um caso muito específico em situação de guerra, que é admissível a pena de morte. Mas em outros países isso é uma prática comum. Não sei se vocês acompanharam, mas no governo do Donald Trump, né, antes dele sair do poder lá nos Estados Unidos, no final do ano passado, ele executou uma série de pessoas, 14 ou 15 pessoas que estavam esperando julgamento foram executadas, né? A nossa igreja ela é contrária a isso. Outros papas, antes do Papa Francisco, tanto o Papa Bento XVI quanto o Papa João Paulo II, eles já se posicionavam contrários à pena de morte. No entanto, apenas em 2018, que foi de fato formalizado pela nossa igreja, mudou aqui a redação do catecismo, que não é uma coisa comum de acontecer, para mostrar o quanto a nossa igreja é contrária a qualquer tipo de pena de morte. Por mais grave que for
a atitude, o crime cometido pela pessoa, acredita-se que hoje existem meios eficazes de detenção da pessoa, nem que seja uma pena perpétua, né? Que aquela pessoa fique na prisão para o resto da vida. Mas ali existe uma possibilidade de conversão, existe uma possibilidade de se arrepender dos crimes que cometeram, e justamente por isso a nossa igreja se posiciona contrária à pena de morte. Porque assim como em todos os outros casos que eu trouxe aqui para você, aborto, eutanásia, suicídio, nós não somos proprietários da vida, nós não devemos determinar quando uma vida se inicia ou quando uma vida se acaba. Isso é apenas um desígnio de Deus, apenas Deus tem essa propriedade de fazer isso. Por isso, aplaudo a atitude dos nossos últimos papas e do Papa Francisco de mudar o catecismo nesse ponto e não ser admitido a pena de morte. Então, cuidado aí com quem você defende, né? Se você fica fazendo arminha e defendendo algumas pessoas que são a favor desse tipo de atitude, que são a favor de penas de morte, você pode estar em pecado grave e não está em comunhão com Deus, né? Então, cuidado com o que você defende, com o que você pensa. Reflita sobre o seu posicionamento e analise o posicionamento da nossa igreja. Bem, esse foi o tema que nós precisamos tratar hoje, né? Dentro da doutrina social da nossa igreja. Espero que vocês tenham entendido, que vocês compreendam a posição da nossa igreja. Se for um assunto que mexe com você, que te traz uma série de questionamentos, se você tem um posicionamento contrário, te convido a me chamar no WhatsApp para que a gente possa conversar, para que a gente possa analisar os seus argumentos, analisar o posicionamento da nossa igreja, para que você possa ter uma opinião formada, que você possa caminhar junto com a nossa fé, junto com os documentos da nossa igreja, que são muito importantes. É claro que todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês envolve peculiaridades, envolve casos de extrema dificuldade, né? Que muitas vezes a igreja é até muito cautelosa se posicionar. Por exemplo, em relação ao aborto, que a criança de 10 anos, no ano passado, que foi estuprada, né, pelo tio, precisou fazer, né? E nós já conversamos sobre isso nos nossos encontros. Lembro que nós tivemos um encontro pelo Zoom para falar sobre esse caso em específico daquela criança que precisou fazer aquele aborto. Então são temas delicados que nós temos que ter cuidado ao abordar. Nós não devemos julgar, devemos saber o que é certo, o que a nossa igreja nos orienta, mas nós não devemos julgar os nossos irmãos quando acontecem situações extremas como são essas trazidas aqui hoje, tá bem? Só para encerrar esse assunto e te chamar, te convidar a uma reflexão, a formar uma opinião, porque isso é muito importante como cristão, como católico. Se você tiver alguma dúvida, me chame, eu estou aqui porque eu já estive aí no lugar de vocês. Eu já tive uma série de questionamento, de posicionamento, de incompreensão às vezes da posição da Igreja Católica. Mas hoje, graças a Deus, consigo compreender muito mais e ter a sabedoria e o discernimento necessário para estar falando com vocês aqui a respeito de algo que não é apenas o posicionamento da nossa igreja, mas é algo que eu verdadeiramente acredito. Enfim, a nossa atividade de hoje não tem nada a ver com o tema do nosso encontro, mas tem a ver com o momento que estamos vivendo em relação à devoção do Sagrado Coração de Jesus. E eu queria falar com vocês justamente sobre isso. Pedir para que vocês façam uma atividade relacionada à festa, à novena do nosso padroeiro, tá bem? Então, eu queria... quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus recebe 12 promessas, né? Se você colocar aí no Google, você vai achar as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus para Santa Margarida de Alacoque. Enfim, acho que eu errei esse último nome. Mas que foi prometido a ela, né, que são as promessas do Sagrado Coração de Jesus, para quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus. São 12 promessas. Eu quero que vocês leiam essas 12 promessas e destaque 4 dessas 12
faça um vídeo e grave me contando qual foi essas 4 promessas que chamaram mais a sua atenção. E a segunda parte da atividade é dizer quais características, quais virtudes tem no Sagrado Coração de Jesus e tem no seu coração. O Sagrado Coração de Jesus, ele é manso, ele é humilde, ele é bom, ele é misericordioso, enfim, ele tem uma série de qualidades. O que você acha que tem no coração de Jesus e tem no seu coração? No mesmo vídeo, mande me falando, tá bem? Essa é a nossa atividade dessa semana. 4 das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus e o que tem no seu coração semelhante ao coração de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, participe da nossa novena, participe da festa do nosso padroeiro e é isso. Estamos aqui para o que vocês precisarem e estivemos reunidos em nome desse Deus maravilhoso, em nome do Sagrado Coração de Jesus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.